Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Hoje nós temos aqui mais um encontro para a gente acabar provavelmente, o nosso estudo aqui de processo penal militar em relação a essa disciplina, né, da parte, nossa apostila número 3, tá? Tranquilo? Olha só, rapaziada, só para lembrar vocês, ontem nós fizemos uma questão aqui e já era 10 e porrada, né? E eu fui empolgadíssimo aqui na questão, né? Fazendo uma correção dela. E na verdade, aconteceu algo que eu alerto a vocês, né? Que é a atenção, o que a questão cobra e o que eu tenho que responder, né? Então, como de costume, nessas análises de assertivo aqui, a gente tem que fazer análise de cada uma delas. E geralmente ele pede lá embaixo, porra, 90% das questões ele pede que você marque lá embaixo quais são as certas, eu já fui meio que no automático. Olha como é que isso é perigoso, né? E ontem eu cometi um equívoco aqui, né, ao vivo. Não foi de caso pensado, não. Foi empolgação mesmo. E eu já peguei uma alternativa que eu marquei como falso e fui lá embaixo e saí cortando. Só que essa prova, né, inclusive, depois eu fiz uma análise com vocês e classifiquei da minha cabeça, tá? Que essa questão aqui foi uma questão bem difícil da sua prova, porque além da questão ser extensa e ter algumas informações ali que não estão, vamos dizer assim, extremamente claras no CPPM, você precisa fazer uma interpretaçãozinha um pouco, é necessário que você se atente que o examinador ele quer que você marque justamente quais eram as erradas e não no normal que era marcar as certas, tá bom? Então, é, ontem, né, a galera já acusou aqui, tinha 150 mensagens falando só disso aqui. Marcelo, tá errado aqui, seu bisonho, não sei o quê, né? Então, só para você se coçar, né? Então, assim, para você saber, isso acontece, tá? Mas isso é bom que aconteça aqui enquanto a gente está aqui em treinamento, não é isso? A gente está aqui em treinamento. Então, eu reforço com vocês: mais do que saber a matéria, é saber fazer prova. Eu não sei você, eu conheço vários colegas meus que não conseguem fazer prova direito. Não sabem administrar tempo, vão para a prova encagaçado, cheio de medo, entendeu? Vão para a prova procurando um monte de pegadinha onde não tem, muitas das vezes, e aí se enrola tudo, tá? Então, já falei a vocês, não é ganha na prova, ganha, né? Essa corrida aqui ganha não quem sabe mais, ganha quem sabe fazer, né, a prova, quem sabe marcar o X no lugar certo. Tudo bem? Meus amigos, a aula aqui é a continuação de ontem, tá bom? A aula aqui é a continuação de ontem, ainda no material 3 de processo penal militar, falando sobre inquérito policial militar. Nós terminamos ontem, então, o estudo do IPM, beleza? E hoje nós vamos aqui falar sobre esses artigos novos. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Muita atenção aqui, ó, no que eu vou falar agora. Esses 6, 7 artigos aqui que a gente vai falar agora nunca foram cobrados na prova do QA. Vai ser a primeira vez com o edital novo. A chance de perguntar é maior? Eu acho que sim. Eu acho que se ele está botando um assunto novo para cobrar, porra, ele teria que vir aqui, né? Eu acho que faz muito sentido. Então, sugiro a vocês olharem bastante para esses artigos aqui que a gente vai falar agora. Não tem nada demais, tá? Nada demais. Mas sugiro você ter uma atenção especial aqui, o que é novidade. Beleza? Então, agora nós vamos falar da ação penal militar e do seu exercício. Só para você lembrar, lá no artigo 9º do CPPM, ele fala que a finalidade do inquérito é reunir elementos necessários para a propositura de quem? Da ação penal. Então, agora ele vai falar sobre essa ação penal. Essa ação penal, galera,
ela é feita basicamente pelo instrumento chamado denúncia, tá? O promotor de justiça vai denunciar aquela pessoa. Tranquilo? Deixa eu fazer um ajuste aqui, ó. Cara, aqui está no limite de tamanho que eu posso colocar, tá bom? Senão eu perco aqui a dimensão na tela, não consigo nem escrever. Ó, o Carlos está falando que as questões de processo penal militar foram muito difíceis. Irmão, vou te falar de coração. Eu nem lembro, mano. Se foi com maldade, eu nem lembro, tá? Se foi com maldade, nem lembro. Me desculpe, mas vai ser bom para você, certeza. Vamos lá. Artigo 29. Promoção da ação penal. Ah, tá barata a ação penal? Porra, claro que não, pô. Promoção aqui é no sentido de promover. A ação penal pública somente, perdão, a ação penal é pública. E somente, Marcelo, tem uma paradinha aí que eu já vi, me deram um bizu, que toda vez que tem a palavra somente, a questão tá errada. Vai lá, filhão, vai lá. Escuta a lorota dos outros aí que o nego fala por aí. Toda vez que tem o somente. Não é toda vez. É uma palavra perigosa? Somente, sempre, nunca, certo? Apenas. É perigosa? É. Mas não é por isso que toda vez que tu vai chegar lá e falar, não, tem o somente aqui, tá errado. Olha aí, ó. Você está vendo aqui agora, diante dos seus olhos, uma palavra somente. Bem escrito no texto da letra da lei. A ação penal é pública e somente pode ser promovido por denúncia do Ministério Público Militar. Olha só, aqui o termo vai usar, aqui o código vai usar o termo Ministério Público Militar. Marcelo, quem é o Ministério Público Militar? Primeira coisa, lembre que o código foi feito para quem? Para a Força Armada. O código é de 69, foi feito para a Força Armada. Quando ele usa o termo Ministério Público Militar, o Ministério Público da União, sabe aquele que o chefe é o Procurador-Geral da República? Atualmente o Paulo Gonet? Pois é, bem famoso esse cara, né? O Ministério Público da União, ele tem 4 ramos. O MPF, Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui onde eu estou, MPDFT, e tem o MPM, que é o Ministério Público Militar. Esse MPM aqui é um órgão do Ministério Público da União. Ele vai atuar basicamente junto à Justiça Militar da União. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você pode estar pensando assim, Marcelo, mas no meu estado não tem Ministério Público Militar. Eu sei. No estado, se você quiser ter uma noção de quem vai fazer isso, é o Ministério Público do Estado. Tá bom? Então, no Rio de Janeiro, Marcelo, não tem Ministério Público Militar no Rio de Janeiro, mas tem um promotor que foi colocado lá na JMR para oferecer denúncia quando é um caso de crime militar. Pronto, resolvido. Tá? Resolvido. Então, como é que é feita a propositura da ação penal? Primeiro, ela é sempre pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Beleza? Obrigatoriedade. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver 2 requisitos aqui, ó. 2 requisitos. 2 requisitos. Quais são eles? Letra A. Prova de fato que em tese constitua crime e indícios de autoria. Pô, preciso decorar isso aqui? Sim, preciso, tá? Como são duas coisas, apenas 2 requisitos, você precisa decorar. Prova de fato que em tese constitua crime e indícios de autoria, tá? Tranquilo? Nenhum mistério até agora, né? Nenhum mistério até agora. Beleza? Tá. Vamos lá. Agora, artigo 31. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais pesado. Tá? Esse aqui vai ficar um pouquinho mais pesado. Dependência de requisição do governo. Nos crimes previstos nos artigos 136 ao 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, então assemelhado não existe mais.
Marcelo, a gente viu que o assemelhado foi revogado. Foi, só que a reforma foi feita só no CPM, não foi no CPPM ainda. Então, possivelmente teremos uma reforma no CPPM e uma hora esse assemelhado vai morrer aqui. Então, no caso em que os crimes forem do artigo 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição. Então, aqui ela vai depender de uma requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. Pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. Óbvio que aqui eu estou sempre fazendo essa leitura contigo, que você tem que entender que o código foi feito lá atrás, 1969. Naquela época era outra estrutura, era um outro período da história do Brasil, que o governo militar tinha uma força muito maior, né? O, a gente falava em Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, provavelmente, quando ele está se referindo ali a ministério, né, o militar, ministério que o agente está subordinado, seria o Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. No caso do artigo 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Então, o que eu vou alertar os meus amigos aqui, por favor? Eu vou alertar vocês o seguinte: vamos ter cuidado com esse artigo aqui 31, porque você já viu que ele é o mais difícil. Tem muita informação nele. Aí, como a gente é parceiro demais, eu tentei esquematizar esse artigo 31 numa tabela aqui. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu tenho compartilhado algumas coisas lá no perfil do Instagram, passado para o curso aí, para mandar para vocês e tal. E aquelas coisas que eu tenho compartilhado, basicamente são coisas de letra de lei, que todo mundo vai ter acesso. Você, o seu concorrente do outro curso, enfim. Agora, tem algumas coisas que eu não vou colocar lá, porra. Olha essa tabela que está diante dos seus olhos aqui. Isso aqui é filé mignon molho madeira, mano. Entendeu? Isso aqui é filé mignon com molho madeira. Se tiver uma batatinha frita, então melhor ainda. Com arroz à piamontese, se der mole. É o quê? É um esquema que já tem aqui quais são os crimes. Porra, e se o cara perguntar qual é o crime que está no artigo 136, 141? Filhão, tá aqui na sua frente. São crimes contra a segurança externa do Brasil. O nome dele está aqui. Pô, Marcelo, o cara poderia fazer isso? Se ele quiser fazer uma maldade dessa, grande, forte, pode. Mas olha só, eu tentei esquematizar aqui para vocês, ó. Primeira parte, essa aqui, ó. Os artigos 136 a 141. O agente é militar, depende de requisição de quem? Do ministério a que ele estiver subordinado. Vê se ficou bacana. Depois, ele fala ali só do 141, que é o mesmo crime aqui, ó. Ele tem duas vezes, né? Você está percebendo que o 141 tem duas vezes. Tem quando o cara é militar e tem quando o cara é civil. E observe que é civil e não houver coautor militar. Ou seja, o civil está praticando esse crime sozinho. Aí vai entrar quem? Ministério da Justiça. Beleza? O que o cara poderia fazer aqui numa pegadinha maldosa? Inverter, dizendo que o ministro da Justiça faz a requisição quando o agente é militar, ok? Dizer que o civil vai ser feita a requisição pelo ministério que ele estiver subordinado, entende? Pequenas trocas aqui, é muito fácil para quem está fazendo a questão fazer alterações aqui no texto e fazer você tentar se confundir, tá bom? Tranquilo? Então, veja, por favor, tá? Veja, por favor, esse quadro aqui, porque a ideia deste quadro foi esquematizar tudo que está dentro do artigo 31, que tem uma redação pesada, tá? Tem uma redação pesada. A gente tentou esquematizar ele para vocês. Tudo bem? Vê se está aprovado aí, por gentileza. Marcelo, quanto ao artigo 29, se vier
ao invés de somente, mas apenas, também estaria certa a interpretação ou devemos atentar quanto está escrito no código? Acho que o amigo está querendo dizer aqui, né? Se vier, por exemplo, um apenas. Olha só, meu irmão, vamos lá. Tem duas situações aqui. Primeiro, a ideia é que o examinador ele preze pelo que está escrito no texto. Então, a ação penal pública somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Se ele quiser inventar, fazer alterações aqui, ele colocar um apenas. Se eu trocar esse somente é feita pelo Ministério Público Militar, e colocar aqui apenas é feita pelo Ministério Público Militar, mantém o sentido? Eu vejo que sim, tá? Torna alguma coisa errada? A meu ver, não. Porque aqui o apenas e o somente vão ter o mesmo caráter limitante de que essa denúncia é cargo privativo aqui do Ministério Público Militar. Tá legal? Então, não vejo problemas aqui em colocar apenas não. Certo? Beleza? No CPPM, não cabe ação penal subsidiária da pública? Pergunta aqui do nosso amigo Soligo, né? O Soligo. Olha só, irmão, a ação penal subsidiária da pública, o que é essa ação subsidiária da pública que ele está falando aqui? É uma ação quando o Ministério Público ele fica inerte, né? Ele não se manifesta. Então, a Constituição Federal dá ao particular, vamos dizer assim, o direito de fazer uma ação penal subsidiária da pública. A princípio, pela Constituição, cabe. Só que o Código não trouxe aqui nesse texto que a gente está estudando essa previsão de cara, tá? Não trouxe, não falou. Dá para fazer? Dá. Dá sim, tá? Porque isso aí é pela Constituição. Tudo bem? Mas aqui no Código ele não trouxe, não se preocupou em dizer isso. Tá bom? Beleza? Esses requisitos são cumulativos? Pergunta do nosso amigo aqui. Em relação ao artigo 31, vê se é isso. Olha, vê se é isso que o colega está querendo entender. Nesses crimes, depende de requisição. Então, a dependência é que seja feita essa requisição. Ela é feita a quem? Ao procurador-geral. Por quem? Né? Ela é feita por quem? Ela é feita pelo ministério a que o agente estiver subordinado, se ele for militar. E se for civil e não tiver militar junto, ao Ministério da Justiça, pelo ministro da Justiça, pelo Ministério da Justiça. Né? Esses requisitos do artigo 30 são cumulativos? Cara, entendemos que sim, né? Prova de fato, indício de autoria. Veja só, Leonardo, pensa comigo o seguinte: imagina que sumiu uma pistola dentro do seu quartel. E aí o Ministério Público foi lá, ou então a Polícia Judiciária Militar instaurou o IPM, investigou, concluiu o seguinte, ó, tem prova de que a arma foi furtada, sumiu. Beleza. Mas não consegui apontar para ninguém aquilo. Tem como o Ministério Público denunciar alguém? Não tem como. Esse indício de autoria é alguma pessoa que vai precisar ser apontada como o suposto autor daquele crime. Tá bom? Beleza? Esse termo requisição diz respeito a solicitar e não ordenar, né? Olha só, pergunta do nosso amigo aqui, Monteiro. Até agora, quando a gente usou o termo requisição, requisitar, lá na parte ali do IPM, o Ministério Público se dirigindo à Polícia Judiciária, essas requisições sempre no sentido de obrigação. Aqui, ele usou a palavra requisitar. Requisitar vai manter o seu sentido de ordem. Só que aqui, meu irmão, é o que eu estou falando. O que eu preciso que a gente observe é observar o contexto em que o código foi feito à época. Nessa época aqui, o Ministério da Força Armada, lá, do Exército, da Marinha da Aeronáutica, ele tinha um poder, Monteiro, que ele conseguia, sabe, chegar lá no Ministério Público e, ó, faça tal coisa. Então, esse termo requisição aqui, ele interpreta como ordem. Ah, Marcelo, posso interpretar ele como um pedido? Cara, aí vai ficar no campo subjetivo, tá? Vai ficar no campo subjetivo.
Vamos entender que essa requisição aqui é um requisito necessário para para que o Ministério Público aqui, o Procurador-Geral, né, ele possa oferecer denúncia em relação a esses crimes específicos. Então, se o Ministério da Ministério que o agente estiver subordinado, ou o Ministério da Justiça, se ele não requisitar, então, o procurador vai ficar de braços atados, né, de mãos atadas aqui, tá? Enfim, aqui, meu irmão, esse termo requisitar, ele vai, vamos dizer assim, vai ser um tanto duvidoso, porque o Ministério Público hoje tem uma independência que provavelmente em 69 não tinha, cara. Entende? Então fica uma coisa difícil. Mas, nesse momento aqui, acho que o ideal mantém com o requisição mesmo. Mantém o termo requisição, tá? E, assim, para fins de prova, cara, acho que se o cara quiser inventar muito isso aqui, aí ele vai começar a abrir margem para discussão. E como não tem nem o livro do Coimbra para poder você discutir isso aqui, para ver como é que estava no livro dele, acho que o mais seguro aqui para o examinador, se ele não quiser ficar arrumando sarna para se coçar, é fazer o que está previsto aqui no código só e acabou. Tá bom? O meu amigo Amaral perguntou, Marcelo, quando você disse que esses dispositivos eram novos, você quis dizer novos no edital. Nos editais anteriores não foram cobrados. Exatamente isso, irmão. Não foram cobrados. Tá? Primeira vez que está sendo cobrado. Comunicação ao Procurador-Geral da República. Sem prejuízo dessa disposição, o Procurador-Geral de Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República, de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Então, lembra do desenho que eu te falei ali, ó? O Procurador-Geral da Justiça Militar, ele é um membro do Ministério Público Militar. Deixa eu botar aqui, ó. Ele é um membro do Ministério Público Militar, é o chefe, né? É o chefe do Ministério Público Militar. E ele vai dar ciência ao Procurador-Geral da República, que é o PGR, que é o chefe do MPU, Ministério Público da União. Ok? Esse seria um chefe geral do Ministério Público da União. Beleza? Tranquilo? Esse quadro aqui é importante você ter uma boa noção dele, tá, irmão? Principalmente, né, em relação ao agente militar e depende de requisição de quem? Agente civil e depende de requisição de quem? Tá bom? Proibição da. Aqui, cara, eu acho que é desistência, né? Aqui acho que ficou faltando. Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, talvez foi um erro de digitação. Só para confirmar aqui, porque às vezes é proibição de desistência ali, ó. Deixa eu ver, artigo 32, né? Pô. Aqui tem uma falha, ó, no texto da lei, ó. Proibição de existência da denúncia. Não é não, isso aqui é desistência. Aqui o certo seria desistência, né? E não seria com I, né? Não seria com esse X aqui, né? Estranho, né? Vamos lá, mas vou atentar principalmente aqui para baixo, ó. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Não poderá desistir da ação penal, ok? MP denunciou. Não pode falar assim, ah, me arrependi. Já era. Se for o caso, no final do processo ele pede absolução. Tá bom? Se for o caso. Beleza? Não tem aqui, ah, desistir não quero mais denunciar. Da última forma aqui no, na denúncia. Já era, irmão. Denunciou, já era. Tá? O estagiário deu mole? Mas não foi o meu estagiário, não. Isso aqui foi o estagiário do governo, que fez a legislação, né? Aqui, ó. Isso aqui foi o estagiário do governo. Tá bom? Do governo legislativo, né? Do poder legislativo. Exercício do direito de representação. Olha que interessante isso aqui, ó. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria,
indicando-lhe os elementos de convicção. Então, a pessoa aqui, pelo artigo 33, pode ir direto lá na porta do Ministério Público. Muita gente tem feito isso. Ao invés de ir lá no quartel apresentar um requerimento para o comandante abrir o IPM, o que a pessoa faz? Ela vai no Ministério Público, na ouvidoria, fala, olha, o policial tal, no dia tal, me abordou na rua, porra, me deu tapa na cara, tomou dinheiro da minha carteira, eu tirei foto aqui, ó, a viatura dele era do batalhão tal, enfim. Aí o Ministério Público, com aquelas informações, ele pode pegar e requisitar direto o IPM da unidade. Tá bom? Informações. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. E, se forem verbais, serão tomadas por termo, perante o juiz. Olha, galera, esse serão tomadas por termos aqui, por termo, é colocar elas por escrito, tá? Ou seja, se a pessoa chegar lá e começar a falar, alguém vai digitar aquilo ali e redigir um termo, tá bom? E aqui, ó, isso aqui é engraçado, né? Porque parece até pode ser um alvo de pegadinha que eu vou marcar para vocês, ó. Porque a gente está falando que a pessoa está representando, provocando a iniciativa do Ministério Público. Então, dá todo o entendimento que a pessoa chega lá no Ministério Público, né? Fala com o Ministério Público, vem contar a história. Só que ele diz aqui que se a pessoa for falar, essas informações aqui verbais serão tomadas por termos perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Então, o português aqui, ó, na presença deste, está se referindo aqui ao Ministério Público, tá bom? Então, atentar quanto a isso aqui, ó. Na presença de quem, tá? Requisição de diligências. Olha a palavra requisição de novo aí, meu amigo Monteiro. Se o Ministério Público as considerar procedentes, considerar as diligências. Dirigir-se-á à autoridade policial militar. Quem é a autoridade policial militar? É o comandante lá da unidade, né? Para que a autoridade, para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, temos agora do processo. Então, o Ministério Público, a gente estava na fase do IPM, o IPM foi para a Justiça, chegou na mão do Ministério Público. O Ministério Público entendeu, por exemplo, que é o caso de denunciar. Ele vai usar, então, o artigo 29 e vai fazer o quê? 29, 30 e, ó, disparar a denúncia. Beleza. Disparou a denúncia. Agora vamos ver se vai virar processo. Artigo 34 vai dizer para mim o seguinte: o direito de ação é exercido pelo Ministério Público como representante e fiscal da lei. Olha o que nós fizemos aqui. Marcelo, isso aqui tu vai compartilhar no Instagram com todo mundo? Claro que não, porra. Olha o filezinho aqui, ó, separado, né, um por um. Ministério Público tá aqui, ó. O que ele faz? Exerce o direito de ação como representante da lei fiscal da execução, da sua execução. O direito de defesa é exercido por quem? Pelo acusado. Então, o que o acusado vai fazer? Vai exercer o quê? O direito de defesa. E o juiz? Exerce o poder de jurisdição. Aqui nesse artigo 34, ele está falando do papel, né, dessas pessoas. Então, a gente costuma ver essa relação da seguinte forma: ó. MP, acusado, e o juiz aqui, que seria imparcial, né? Aqui são as partes, né? Essa parte aqui acusa, vamos dizer assim. Essa parte aqui faz a defesa e essa parte aqui julga, tá? Essa parte não, né? Porque o juiz não é parte. Esse membro ali do Estado julga. Tudo bem? Então, resumidamente, é isso. MP, juiz e o acusado. Isso é a tríade do processo. Um acusa, outro se defende e outro julga. O artigo 34, o que nós fizemos? Simplesmente compilamos aqui o que cada um faz.
Cada um tem o seu papel. O juiz exerce o poder da jurisdição em nome do Estado. O que é a jurisdição? Ele vai dizer o direito. Ele vai falar o que está certo, o que está errado, se ele condena, se ele absolve. Ele fala, decide em nome do Estado. O Ministério Público exerce o direito de ação como representante da lei fiscal da sua execução. Esse direito de ação aqui é da ação penal, né? É quando ele resolve denunciar o cara. E o acusado exerce o direito de se defender daquela acusação. Tá bom? Beleza? Tudo tranquilo até aqui? O artigo 33 é uma espécie de queixa-crime, cara. Apaga queixa-crime do teu ouvido. Apaga. Apaga queixa-crime do teu ouvido. Queixa-crime só serve no direito penal comum para ação penal privada. Privada. Tá bom? Ação penal privada. Queixa-crime não se fala aqui. No direito penal militar, no processo penal militar aqui, a ação é pública. Tá? A ação é pública. O dono da ação é quem? O Ministério Público. Beleza? Não tem queixa-crime aqui, não. Apaga esse do teu ouvido para não gerar confusão, por favor. Tá? No penal comum tem isso. Beleza? Tudo bem? Não observei na leitura do artigo 31, mas pela interpretação, onde se diz sobre o civil ter coautor na prática, a requisição é pelo Ministério da Justiça. Então, se houver coautoria, a competência será de quem? Cara, olha só. Se houver coautoria, ele não falou de quem seria. Não falou, tá? Aí o cara vai perguntar isso. E se não houver e se houver coautoria? Ele vai perguntar. Se o examinador perguntar, ele vai começar a se arrumar a sarninha para ele se coçar. Se houver coautoria, o que eu vou entender aqui? Eu vou fazer uma interpretação. Eu vou interpretar que o militar ele vai depender da requisição do ministério a que ele está subordinado e o civil do Ministério da Justiça. Beleza? Porque o crime é o mesmo aqui, ó. É o artigo 141 para os dois. Ó. Lá no do militar tem um monte de gente, tem um monte de crime, melhor dizendo, enquanto no do civil só tem um crime. Um crime só. Tá? Então, se houver, e não houver coautor militar, aí fica com o Ministério da Justiça. E se houver coautor militar? Se houver coautor militar, o militar não está aqui no mesmo crime? Então, a gente interpreta que o 141 vai continuar com o ministério que ele está subordinado. Tá bom? Agora, para o cara fazer uma pergunta dessa, ele vai dar uma coçada na. Vai ter que dar uma coçadinha ali na cabeça dele para ele inventar uma historinha, né? E assim, podendo até se, se, se complicar, né? Assim, falar uma coisa para vocês aqui: todo tipo de pergunta que vai depender de uma interpretação, igual a gente está fazendo aqui, igual algum colega levanta, você tem que pensar como examinador. O examinador ele tem segurança para fazer uma pergunta dessa? Cara, eu se fosse fazer uma questão, não ia inventar. Ou eu ia pegar o que está na letra da lei exatamente, para não ter estresse com o recurso, ou no máximo eu ia pegar o que está no contexto da lei aqui e ia dar um ar de caso hipotético, sabe? Ia colocar aqui um ar de caso hipotético, tentando fazer adequações. Igual a gente já fez ali em outros exercícios, né? Em outros momentos. Fulano é um major da ativa e praticou um crime militar. Quem poderá ser o encarregado do inquérito? E a gente verifica, um tenente-coronel, um coronel, se for o caso, não conseguir um militar mais antigo que ele, no mesmo posto, tá bom? São questões, vamos dizer assim, de casos hipotéticos. Vamos lá. Aqui, basicamente, o último artigo, o 35. Relação processual, início e extinção. Olha aqui também, ó, outro filezinho aqui, bem esquematizado. Também vai ficar aqui só para vocês isso. Marcelo, estou compartilhando com o meu colega lá do curso tal, do curso José, do curso João. Cara, é guerra tua, irmão. Isso aí, se tu compartilha material com teus amigos, com teus inimigos, sei lá, é guerra tua, entendeu? Não significa que a pessoa vai passar por isso, não significa que você não vai passar por isso,
tá? Enfim, você sabe o que você faz, o material está contigo, o curso disponibiliza para você, entendeu? É guerra de cada um isso aí. A atenção aqui é te ajudar. Se você, o que você vai fazer com isso, eu não tenho controle, ele não tem controle, ninguém, tá bom? Mas eu estou dizendo para vocês aqui que a nossa intenção é te ajudar e tentar fazer o melhor aqui nesses materiais, com essas questões, né, também. Enfim, artigo 35 vai dizer para nós, o processo inicia-se com o recebimento da denúncia. Então aqui, ó, como é que começa o processo? Recebimento da denúncia pelo juiz. Ontem, naquele quadro, a gente fez aqui umas anotações, né? E eu falei para você que esse ponto laranja aqui bem ao centro, ele é o quê? O recebimento da denúncia pelo juiz. Tá bom? Recebimento da denúncia pelo juiz. E efetiva-se. Então, o juiz recebeu a denúncia, tem início o processo. E esse processo ele é efetivado como? Com a citação do acusado. Citação do acusado é um procedimento formal que é basicamente quando dá uma ciência, tá? Para o acusado, ó, o senhor foi denunciado, agora tem um processo contra o senhor. Observe que o nome aqui agora já mudou. Acusado, né? Batendo com o que a gente falou, né? Então, se o cara era indiciado no inquérito, agora que ele foi denunciado, o juiz recebeu a denúncia, ele se torna acusado. Réu também é a mesma coisa, tá bom? E como é que acaba o processo, Marcelo? Ele pode ser infinito, igual o inquérito aí que eu conheço que tem 200 anos? Não, pô. Primeiro que o inquérito não é processo, né? Mas aqui, o processo, o cara foi denunciado, processo, como diria o chefe meu, ele falava assim, todo processo, o procedimento tem que ser igual a música do Fábio Júnior, início, meio e fim. Então, começou com o recebendo a denúncia pelo juiz, efetivou com a citação do acusado. Quando que vai acabar? Vai acabar no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível. Preciso dizer para você que irrecorrível é quando não cabe mais recurso, tá? Isso aqui é a mesma coisa de falar que ocorreu o trânsito em julgado, trânsito em julgado, tá? Ou foi transitada em julgado. Esse nome estranho aqui é um nome mais do juridiquês, né? Para dizer simplesmente que a sentença se tornou irrecorrível, acabou, não cabe mais recurso. Esse resultado agora é definitivo, ok? Tranquilo aqui? Se você entendeu aquela lógica que a gente fez aqui, principalmente ontem, né? Do inquérito lá, começando com a instauração do IPM, a atuação da Polícia Judiciária Militar, e vem e propõe, apresenta os elementos de autoria e materialidade para a, a propositura da ação penal, que é a finalidade do inquérito. Chega no final nas mãos do Ministério Público, né? Passa pelo juiz, chega no MP, o juiz olhou, falou, o MP falou, ó, tem o suficiente para oferecer denúncia. Vou denunciar. Denuncia, o juiz recebe a denúncia, temos o que então? O processo. O processo vai até o final. Quando chega no final, tem a sentença. Essa sentença ela pode absolver ou condenar. Absolveu, entendeu que não tem motivos para condenar o cara, não é culpado. Ah, ele é culpado. Então vamos fazer o quê? Vamos condená-lo, tá bom? Vamos condená-lo. E ele fala aqui assim, ó, extingue-se no momento em que a sentença se torna irrecorrível, quer resolva o mérito ou não. O que é o mérito? É a discussão da causa no final da história, tá bom? Por exemplo, imagina que no meio da história, no meio desse processo aqui, o nosso acusado, ele vem a se suicidar. Morreu. Ele era o acusado. Acabou. Vai resolver o mérito da história? Olha, acabou o processo. Não tem mais como eu, eu, eu condenar ele. Eu vou condenar ele, mas não tem como eu cumprir essa condenação. O cara morreu, pô. Então, vou extinguir o processo, vou dar uma sentença, acabou o processo e morreu Maria. Tá bom? Tudo bem aqui? E o último parágrafo aqui do nosso estudo, artigo 35, o processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste código. Tá, quais são os casos? Porra, meu irmão, não foi falado aqui pra gente, né? Essa questão de suspensão de prazo para a gente estudar. Então, eu não vou me preocupar com isso. Tá bom? Não vou me preocupar com isso. Sobre esses artigos novos, ó, vou fazer uma pergunta aqui na boa. Só pelos artigos novos aqui, ó, você viu, não tem nada demais, ó. Artigo 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35. 7 artigos novos aqui. Tem algum mistério para você se enrolar aqui com isso? Coisa julgada também está valendo para sentença recorrível? Tá, tá. Tá bom? Mas aí eu sou examinador, vou inventar isso? Não, porra, bota irrecorrível mesmo e vai embora, né? Tudo bem? Show? Tranquilo? Sobre essa parte aqui, essa parte nova, tá? Sobre essa parte nova. Essa parte nova aqui, galera, tem algum mistério? Pode passar a diferença entre contraditório e ampla defesa? Cara, não vai ser perguntado isso para você. Não vai ser perguntado. Mas o contraditório, para você ter uma ideia, é a forma, o próprio nome já fala, é a oportunidade que o cara tem de contradizer aquilo que estão dizendo dele. O MP vai falar, ah, o fulano matou Beltrano. E eu, defesa, vou falar, vou contradizer. Opa, eu não matei, não. Entendeu? Isso é contraditório. É a oportunidade de contradizer. No inquérito não tem isso. No inquérito, como ele é inquisitivo, não tem contraditório nem para defesa. Ele vai ser ouvido, acabou. Não tem essa de, ah, ouve fulano, ele fala de novo. Não, não tem isso. Não tem. A ampla defesa é a possibilidade dele usar vários meios para poder se defender. Tá? Vários meios para se defender. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso aqui? Então é o seguinte, vamos começar a fazer os exercícios. Sinceramente, eu não, alguém tentou fazer aqui esses exercícios? Alguém chegou a começar a fazer aí? Alguém aproveitou para fazer ontem? Eu não sei se o pessoal estava falando que estava difícil, se foi esses aqui. É o seguinte, cara, agora, sinceramente, eu não tô lembrado dessas questões aqui, não. Tomara que eu fiz. Fala aí, Monteiro, como é que tava? Falou que fez até o 25. O colega falou que fez tudo, ó. S. Silva também. Esses aqui que estavam difíceis, vamos ver, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui, né, algumas questões para a gente ver o que a gente pode relembrar. Deixa eu abrir aqui um. Só um instantinho, deixa eu só abrir aqui o. Vou fazer vou abrir o material aqui para eu poder acompanhar contigo, né? A gente fazer essa análise aqui. Deixa eu deixar ele separado para a gente poder fazer uma espécie de consulta. Vamos ver aqui. Olha só, meus amigos, por favor, vamos usar aquele método que a gente tem feito. Eu vou pedir o seu apoio, por gentileza, para não mandar a sua resposta, tá? Me desculpa fazer isso, eu não gostaria, mas é porque é para o nosso bem, tá? É porque a gente tem muita gente na aula e graças a Deus por isso, eu fico muito feliz e agradeço, né, a vocês pela presença e participação, mas é porque se todos mandarem a mensagem, eu não vou conseguir saber o que é dúvida, o que é resposta, tá? E aí pode ser que dentre as várias respostas para eu verificar se está certo, se está errado, né? O que vai acontecer? Eu verifico que fica, às vezes pode surgir uma dúvida e eu vou gastar muito tempo até achar essa dúvida, tá bom? Então vamos tentar fazer, tá bom? Obrigado aqui, eu já vi que a galera falou que respondeu. Quem respondeu já pode segurar a mensagem, por favor. A partir de agora eu vou pedir que mande então a mensagem se for dúvida, tá bom? Manda se for dúvida, beleza? Eu vou fazer aqui com vocês, vou tentar achar os erros e o acerto e verificar os fundamentos da nossa questão, tá bom? Vamos lá. A respeito da resposta, a respeito da natureza, finalidade e instauração do inquérito policial militar, analise as assertivas abaixo, considerando o texto literal do Código de Processo Penal Militar. Isso aqui, texto literal, é para eu me prender ao que está escrito de fato na lei. Assertiva 1. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. Até aqui eu acho que está bom. Possuindo caráter de instrução provisória. Palavra-chave essa daqui. Cuja finalidade precípua, que é a principal, né, é administrar elementos necessários à propositura da ação penal.
Olha só, sinceramente não achei nenhum erro, nenhum problema aqui. Nenhum. Tá bom? Nenhum. Então entendo aqui a assertiva um como verdadeira. Beleza? Palavras-chave aqui, ó. Apuração sumária, instrução provisória. Principalmente essas duas. Tá? Inciso 2. Ou melhor, assertiva 2. São efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos. Acho que até aqui tá bom. Independentemente de obediência às formalidades legais, dada a urgência da fase inquisitorial. O que é fase inquisitorial? É a fase do inquérito. Bem, agora, esse independentemente aqui está perigoso, né? Vamos confirmar aqui no artigo 9º do CPPM. Artigo 9º do CPPM. É o primeiro aqui, ó. Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação os exames de perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no Código. Aqui ele está falando independentemente da obediência às formalidades. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui vai tornar essa questão errada, essa 2 aqui, ó, falso, tá bom? Vamos ver se eu conseguiria limpar aqui a questão? Parece que sim, né? Se a 2 está errada, aparentemente eu posso mandar a B embora, a C embora, ele quer a correta, né? Ó, então correto quem? 2 está errado, 2 está errado e a D também. Aparentemente seria a letra A. Vamos confirmar. Assertiva 3. O inquérito pode ser instaurado por determinação ou delegação de autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelegráfica, dispensando-se, por força da celeridade processual, sua confirmação posterior por ofício. Aqui, ele foi lá naquele artigo 10º, né, que vai falar sobre as formas que o inquérito pode ser iniciado. E, particularmente, ele cobrou a linha B, que fala quando tiver uma urgência, pode haver a determinação ou a delegação de uma autoridade superior, e essa determinação ou delegação, no caso de urgência, pode ser feita por via telegráfica ou radiofônica, mas você observa que ele fala, ó, vai ser confirmado depois por ofício. Então vamos tentar trazer para os dias de hoje. É como se um comandante de área, né, acima de um comandante de batalhão, como se ele ligasse para um comandante do batalhão e falasse, ó, ô coronel fulano, instala o IPM aí no seu quartel, urgente, tá? Para apurar tal coisa. Instaura aí. Eu vou te mandar essa ordem. Aí o cara fala, coronel, vai mandar por escrito? Vou te mandar por escrito. Já pode instaurar aí. Beleza. Aí esse cara que ligou no telefone lá, ele vai providenciar, né? Alguém vai providenciar ali um documento confirmando essa ordem no telefone e vai mandar isso por escrito. Essa confirmação por ofício é uma confirmação por escrito. Tá bom? O que ele apontou aqui para a gente na assertiva 3? Ele apontou dispensando-se, por força da celeridade processual, sua confirmação posterior por ofício. Não é dispensado, não. Ah, mas é urgente. Não tá. Beleza. Liga urgentemente, né? Ou passa um telégrafo ali, urgentemente, mas depois confirma por ofício. Então, essa daqui, ó, tá falso. Também. A 3 está falsa, confirmando a nossa resposta aqui, confirmando a nossa resposta letra A. Beleza? Confirmando a resposta em letra A. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. 2. Um major da Polícia Militar é designado por seu comandante para atuar como encarregado do inquérito, que investiga um suposto crime de concussão praticado por um primeiro-tenente da Polícia Militar. Para o regular trâmite dos autos, o major necessita designar um escrivão para o inquérito. Considerando a patente do militar indiciado e a regra do CPPM,
a designação desse escrivão deverá recair em quem? Olha só, esse tipo de pergunta, eu não lembro com qual colega eu estava conversando aqui, esse tipo de pergunta é uma pergunta totalmente plausível. Olha que interessante. O que que ele está fazendo aqui? Ele está pegando aquele artigo que fala sobre quem vai ser escrivão, né, que a gente transformou aquilo numa tabelinha visurada. Ele pegou aquele artigo e ele está colocando dentro de uma questão, de um caso hipotético. Isso aqui é bacana. Esse tipo de questão é um tipo que eu gosto muito. O cara não está inventando nada, ele quer que você saiba o que está na lei e ele quer que você saiba aplicar isso numa situação prática, numa situação hipotética aqui. Deu para vocês entenderem, né? Deu para vocês perceberem isso aqui. Então, o que ele está falando? Ó, o major é o encarregado. O nosso investigado aqui, o nosso indiciado, é um primeiro-tenente. Então, vamos tentar lembrar o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo. Escrivão. Fazer aqui o seguinte, seguinte anotação. Escrivão. Se o nosso indiciado, vamos colocar assim, ó, indiciado. Se o nosso indiciado for um oficial, vou tentar melhorar isso aqui. Se o nosso, botar essa parte do escrivão para lá. Se o nosso indiciado for um oficial, quem vai ser o escrivão? E nos demais casos? Demais casos. É basicamente isso aqui. Vamos fazer uma linha, espécie de linha aqui, para esclarecer. Indiciado e escrivão. Se for um oficial, primeiro ou segundo tenente. E nos demais casos, sub ou sargento. Não é isso? Vamos ver se tem essa informação aqui. Letra A. Qualquer praça que possua graduação mínima de sargento, visando a imparcialidade na colheita das provas. Ó, meu indiciado aqui, o meu investigado, ó, o inquérito investiga um primeiro-tenente. Nosso investigado é oficial. Então, nesse caso, cortei a letra A. Letra B. Primeiro ou segundo tenente, por ser o indiciado um oficial da corporação. Perfeito. A letra B tá boa. Letra C. Qualquer oficial de posto superior ao do indiciado, ou não havendo, em oficial do mesmo posto, se mais antigo. Essa letra C aqui, não sei se alguns colegas ainda estão se confundindo, mas essa letra C, esse requisito, é para o encarregado. Esse requisito do camarada ser superior, né? Se não for conseguir o superior, colocar um do mesmo posto mais antigo, é para o encarregado. A gente já falou que não é necessário que o escrivão seja superior ou mais antigo do que o investigado. Não é necessário. O escrivão, não. Quem tem que ser superior ou, no mínimo, mais antigo é o encarregado. Tá legal? Então, a letra C aqui, errado. Letra D. Olha a letra D, que pergunta boa, né? Um aspirante a oficial poderá ser escrivão do caso? E aí? O aspirante a oficial. Essa questão aqui, essa letra D tá boa, né? O aspirante a oficial, vale você lembrar que ele é praça especial. Ele não é oficial. Se ele não é oficial aqui, ó, e o nosso escrivão vai falar no código que tem que ser primeiro, no mínimo, primeiro ou segundo tenente, então eu vou cortar aqui a letra D, tá? Não vai estar certo. Resposta vai ser a letra B de bravo. Cara, essa questão aqui, eu não sei se você conhece, né, o examinador, não sei se você conhece alguém da banca, mas eu, se possível, eu faria chegar essa questão aqui lá no examinador. Fala aí, te dá uma moral aqui, ó. Toma essa questãozinha aqui, bota lá na prova. Muda só o nome só o posto dos caras ali, faz um ajuste. Cara, é uma questão perfeita para estar na prova do QA. Não inventa, não faz pegadinha e exige um conhecimento bacana de você para você lembrar as pessoas que podem ser escrivão e as pessoas que podem ser encarregado. Ainda bota uma historinha aqui no aspirante para deixar uma pulga atrás da orelha de quem não está confiante. Tudo bem? Tá? Ó, o colega marcou letra D nessa daqui. Beleza, não é letra D, é letra D de bravo.
O mais importante aqui, meu irmão, deu para você entender por que não é a letra D? É isso que importa, tá? O que importa aqui é a gente entender. Pô, eu errei. Errei por quê? Eu errei porque a letra D vai falar que é um aspirante. O aspirante não é oficial ainda. E o código diz que para ser escrivão, isso está no artigo 11, né? 11, olha aqui, ó. Se o nosso indiciado é oficial, vai recair em primeiro ou segundo tenente. E nos demais casos, sargento ou sub. A gente falou assim: posso botar um capitão para ser o escrivão aqui no caso do oficial indiciado? Pode, não tem problema. Aí você vai partir de uma premissa que é quem pode mais, pode menos. Então, eu poderia botar um capitão, um major, um tenente-coronel para ser escrivão? Poderia. Agora, não posso botar para baixo. Tá? Para baixo não poderia, não. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo aí, galera? Quem por acaso, né? Quem por acaso errou, conseguiu entender a observação? Tá? Conseguiu entender a resposta? Qual é? Por que tá certo? Tem impedimento do escrivão ser mais antigo? Não, não tem impedimento nenhum, irmão. De forma alguma aqui, não tem nada questão do escrivão ser mais antigo, tá? Não tem. Beleza? O escrivão não tem essa questão aqui do escrivão ser mais antigo do que o indiciado. Quem tem que ser superior ou mais antigo é o encarregado. O aspirante não entra em nada aí. O aspirante até poderia, meu amigo, ser um escrivão se fosse em demais casos. E demais casos aqui seria o quê? Ou aquele caso em que você não sabe quem é, um indiciado, ou é praça, tá? Ou, vamos dizer assim, na Justiça Militar da União, no caso que é um civil, tá bom? Seria demais casos. Demais casos que são demais casos, Marcelo? Aquele que o indiciado não é oficial. Ponto final. Tá bom? Beleza? Nos demais casos, poderia ser aspirante? Sim. Foi respondido essa pergunta, então, exatamente agora, né? Certo, galera? Tudo bem? Caso isso não seja respeitado, pode ser caso de nulidade? Cara, não tem essa questão específica de nulidade do inquérito, tá? O inquérito, dificilmente você vai se falar em nulidade dele. Até porque ele tem uma característica de ser dispensável, um pré-procedimento, uma fase pré-processual, tá? Não seria nada assim que fosse insanável. Poderia mandar no máximo voltar tudo. Ó, inquire todo mundo de novo agora e corrige o escrivão, tá? Beleza? Certo? Maravilha. Seguindo aqui então para a questão 3. O sargento PM Lucas foi preso em flagrante delito pela prática de crime militar ocorrido no interior do quartel. O auto de prisão em flagrante foi lavrado e convertido em prisão preventiva, originando um IPM para escorreita apuração dos fatos. Marcelo, não sei o que é escorreita. É mais aprofundado, tá? Lembra que a gente estudou ali que o APF, ele por si só, ele pode ser suficiente de suprir o IPM, tá? Não precisar de IPM. Agora, tem situações que pode ser que você use o IPM tipo, para complementar, para apurar mais a fundo fatos, tá? Sob a presidência de um capitão, tá? A presidência do capitão aqui é a mesma coisa que ser encarregado. O encarregado deve estar atento aos prazos legais. Consoante o CPPM, estando o indiciado preso, o inquérito deverá terminar dentro do prazo de. Olha só, deu uma volta grande para perguntar uma pergunta simples. Contou a historinha, mas quer saber de você o seguinte: prazo. Essa questão aqui, você vai se enrolar? Vamos ver. Ó. Eu tenho dois prazos para o indiciado. Né? Se ele estiver preso, eu sou. Lá no nosso código. É 20 e 40. 40 dias contado da portaria de instauração. Errado, que isso aqui é para prazo quando o indiciado está solto. Agora, B, C e D. Vamos ver se tem maldade aqui. Ó. B, 20 dias contados esse prazo da data da portaria de instauração. C, do dia em que se executar a ordem de prisão. Se executar a ordem de prisão. D, do dia em que for expedida a ordem de prisão. Ó, agora que o bicho pega, né? Agora que o bicho pega.
E aí, quem não lembrar, vai charutar aqui de bobeira. Pode perder uma questão dessa. Essa é uma questãozinha que pergunta prazo, mas ela não pergunta só o prazo. Ela pergunta também quando começa a contagem. E principalmente aqui, ó, na C e na D, tem uma armadilha, né? Foi executada a ordem de prisão ou foi expedida? Executada ou expedida? Executada ou expedida? Quando for executada a ordem de prisão. Tá bom? Essa foi uma pergunta de prazo, mas com um pouquinho mais de profundidade, porque ela cobrou junto a marcação do início da questão, tá? Do tempo do prazo aqui, tá bom? Se o Ministério Público entender que não precisa de inquérito, tá? Você, só o APF já resolve. Marcelo, quando tem APF, não elimina o IPM? Irmão, necessariamente não. Necessariamente não, tá? Não é necessariamente. É o artigo 20, 29, deixa eu ver aqui. Não, 29 não. Cadê? 27. Se por si só for suficiente para elucidar o fato e sua autoria, o APF constituirá o inquérito. Se por si só. Então não é todo caso. Ah, tem APF, não precisa estar tá eliminado o inquérito. Não, você não pode tirar essa conclusão. Tá bom, meu irmão? Não pode. Beleza? Tranquilo? Ponto principal aqui é não confundir ali em relação a executar a ordem de prisão, tá? Não seria a letra D, não, meu irmão? Não, senhor. Tá? Letra D aqui, você vai entregar esse ponto de bandeja para a questão. Tá? Por quê? É quando for executada a ordem de prisão. Ó, o Amaral está falando aqui, ó. Essa é aquela que você avisou ontem que cobraria e o pessoal erraria ela. Eu avisei ontem, né? Fui malvado aqui, mas eu avisei, né? Falei, ó, eu vou fazer uma maldade. Vou colocar lá do dia em que foi expedida a ordem de prisão. E vai ter gente que vai marcar. Por quê? Porque isso aqui é exatamente, mexe com a sua atenção, tá bom? Mexe com a sua atenção. Beleza? Podemos para a próxima aqui, então? Questão 4. Uma complexa investigação de peculato e desvio no almoxarifado de um batalhão logrou apontar um capitão da Polícia Militar como principal indiciado. Como ele responde o IPM em liberdade, ó, como ele responde o IPM em liberdade, o prazo originário de 40 dias para a conclusão do inquérito está prestes a expirar. Contudo, laudos contábeis indispensáveis à elucidação do fato ainda não foram concluídos. Diante da previsão expressa do CPPM, esse prazo legal, letra A, poderá ser prorrogado por 20 dias pela autoridade militar superior. Letra B, poderá ser prorrogado por mais 20 dias exclusivamente por ordem do juiz. Letra C, poderá ser prorrogado sucessivas vezes pelo próprio encarregado mediante termo de dilação nos autos, até o limite de 60 dias. É fatal. O que é fatal? Que não tem prorrogação. Acabou, acabou. E improrrogável na esfera militar, devendo os autos serem remetidos inconclusos ao Ministério Público para adoção de providência. Ó, errada a letra D, errada a letra C, porque não é o próprio encarregado que prorroga, e errada a letra B também, porque não é prorrogado o prazo aqui nem pelo juiz, nem exclusivamente. É pela autoridade militar superior. 4, letra A, bem tranquilo aqui. Bom? Bem de boa mesmo. Vamos lá. Questão 5. Quanto ao encerramento, relatório e arquivamento dos autos do IPM, julgue as assertivas a seguir, sob a ótica estrita dos artigos 17, 21 e 24 do Código de Processo Penal Militar. Assertiva 1.
A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, embora conclusivo da inexistência do crime ou inimputabilidade do indiciado. Cara, esse aqui é um dos assuntos mais perguntados pelas questões. Você não pode errar essa daqui. E é verdade isso aqui. A autoridade militar não pode, tá? Não pode arquivar o inquérito. Mesmo que chegue no final do inquérito e não for conclusivo que houve crime ou que o agente seja inimputável. Não pode. Assertiva 2. O inquérito será encerrado com um minucioso relatório, em que o seu encarregado, é o encarregado que faz o relatório, mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se neste último caso, justificadamente, sob a conveniência de prisão temporária do indiciado nos termos legais. E aí? Essa assertiva 2 aqui, tá bonita? Posso marcar? Indisponibilidade do IPM, essa ideia de não arquivar é indisponibilidade, isso aí. Ó, sinto o cheiro, aí eu vou usar aquela expressão, né? Vou usar a expressão, você sabe que eu sou um fã do Tropa de Elite, eu vou usar aquela expressão do Matias, que eu já usei aqui, que ele falou no Tropa de Elite 2 antes dele morrer, né? Falou pro Rocha. Sinto o cheiro de merda. Não é isso? Onde que tá vindo esse cheiro? Aqui, ó. Daqui tá vindo esse cheiro. É prisão preventiva. Preventiva. Tá bom? Preventivo. Não é a prisão temporária. Ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe por que não é a mesma coisa? E você nunca mais vai esquecer? Hoje, você viu que soltaram lá, teve uma decisão do STJ, que deram a liberdade para o MC Pose e Rian, sei lá. Viu isso hoje? Por que a decisão do STJ estava soltando eles? Porque eles tinham sido presos temporariamente por um prazo que o delegado pediu 10 dias, se não me engano, e o juiz deu 30. O juiz não podia ter dado 30. O juiz tinha que ter dado até 10. Ou menos. Mais do que isso, não podia. Aí o juiz deu 30. Sem o delegado pedir. O delegado pediu 10 dias de prisão temporária. Prisão temporária específica no inquérito e para alguns crimes específicos. Tem uma lei própria para isso. Aí o juiz foi e deu 30. Porra, levaram no STJ, o STJ. Tá errado. Solta. Cai a prisão temporária. Aí o que o delegado fez? Foi na justiça lá no primeiro grau. Falou, ó, tem requisitos para prisão preventiva. Prisão preventiva é aquela que vai apresentar, ó, o camarada tem risco de fuga, tem risco de atrapalhar a investigação e tal, um monte de coisa. E essa não tem prazo. Aí a justiça foi, antes mesmo deles serem libertos, a justiça foi lá e, ó, decretou a prisão preventiva agora. Tá bom? Então, para você não confundir que temporária é a mesma coisa que preventiva, pegue o caso de hoje, 23 de abril, dos MCs aí, e entenda que realmente a prisão temporária e preventiva são coisas distintas. Beleza? Questão 2 aqui, ó, falsa. Terceira, uma vez remetidos à Justiça Militar, os autos do inquérito poderão ser devolvidos à autoridade delegante a qualquer tempo, por requisição exclusiva da defesa, para o cumprimento de diligências consideradas úteis e indispensáveis à absolvição do indiciado. E aí? Você lembra que tem uma história lá, no artigo 26? Deixa eu ver se é o 26. Qual que é a regra que ele fala aqui, ó? Os autos do inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar. Mandou, já era, perdeu o controle. Está com a justiça. A não ser, ele só vai voltar para a polícia judiciária em duas situações, que é quando o Ministério Público requisitar diligências imprescindíveis para oferecer denúncia ou por determinação do juiz para preenchimento de formalidade. Está falando aqui de voltar pela defesa, que ele falou aqui, ó, os erros que eu vou apontar. Os autos poderão ser devolvidos à autoridade delegante a qualquer tempo. Não é a qualquer tempo também. Por requisição exclusiva da defesa, não tem essa previsão,
para cumprimento de diligências consideradas úteis e indispensáveis à absolvição do indiciado. Aqui também a 3 é falso. Então, ó, cortarei a B, a C. Ó, essa aqui é perigosa, tá? Por quê? Porque se você achar um problema na 1, se você interpretar a 1 de uma maneira errada e falar que a 1 é falsa, tu acha uma resposta aqui. Só que na verdade não é. Na verdade, ó, a 1 é verdadeira. Então, ó, quem vai ficar aqui? Letra A. Tudo bem? 5, letra A. A prisão preventiva tem prazo, a prisão temporária tem prazo. A prisão preventiva é enquanto for necessário, ela vai ficar preventiva. Tá bom? Beleza? Eu entendi que o erro estava na infração disciplinar a punir. No meu entendimento, não é a função do IPM. Então vamos olhar o artigo 22. Veja aqui bem que está em verde, ó. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime. Isso aqui é o encarregado falando no seu relatório. Ó, verifica o indício de infração disciplinar. Tá bom? Não é que ele vá punir. Tá bom? Ele vai apontar indícios. Como o juiz faz isso? Faz isso o quê, irmão? Não sei. Agora, preciso que você contextualize a pergunta. Como o juiz faz isso o quê? Tá? Deixa eu ver aqui. Ver se tem mais questões, dúvidas sobre isso aqui. Ah, beleza. O PF pediu preventiva. Ele tem que saber o giro da temporária? Não, irmão, é o seguinte, ó, não se preocupa com prisão temporária. Esquece, apaga isso da tua vida. Apaga, apaga, apaga. Apaga da tua vida para não confundir. Apaga, tá? Por favor, isso não é uma ignorância do que eu estou fazendo. É só para tu não confundir. Entenda que assim, ó, prisão preventiva não tá, prisão temporária não está prevista no CPPM, para fins de prova, tá bom? Depois que passar a prova, aí tu pensa em prisão temporária. Tá legal? Se tivesse o livro do Coimbra, a gente ia falar sobre prisão temporária. Porque no livro dele ele cita a possibilidade. Mas o livro do Coimbra não está mais aqui. Tá bom? Beleza? Questão 6. O comandante-geral da Polícia Militar recebe os autos conclusos de um IPM instaurado para apurar um disparo acidental de arma de fogo. Após a leitura atenta do minucioso relatório elaborado pelo encarregado, o comandante concorda plenamente com a conclusão de que não houve crime militar, restando caracterizada a inexistência de crime. Nos termos do CPPM, a autoridade militar superior deverá ser. Aqui deverá, né? Deverá ser, né? Deverá fazer o quê? Letra A. Determinar o arquivamento dos autos do inquérito. Porra, claro que não. Ah, tem que mandar embora. Remeter os autos à autoridade judiciária competente, pois a autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, embora conclusivo da existência do crime. Verdadeiro. C. Devolver os autos ao encarregado para que este os converta em sindicância administrativa disciplinar. Negativo. Mandar arquivar o inquérito, desde que não haja impugnação da vítima. Negativo, não pode arquivar o inquérito. Tranquilamente a resposta é a letra B. Tranquilamente. Tá? Bem tranquilo aqui. Tipo de questãozinha fácil que você vai, você vai matar tranquilo, tá? Com essa história aqui de que não pode arquivar. A questão do artigo 5, a questão 5, inciso 3º, é artigo 26, tá? Artigo 26 do Código. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Os tipos de arquivamento ainda está previsto, impróprio, etc. Não, não está previsto não. Aquilo lá é doutrina, livro do Coimbra. Arquivamento implícito, arquivamento indireto. Agora aqui, ó, aperta o delete na cabeça aí, porque se o livro não está aqui, eu não posso cobrar isso. Quando o livro estava, a gente falava sobre isso e, inclusive, já foi perguntado na prova, né? Mas agora não está mais. Passou, já era. Vamos lá. Professor, pode repetir a resposta da 4? A 4, letra A. Tá bom? 4, letra A.
7. Um capitão da Polícia Militar é designado encarregado de um inquérito policial militar instaurado originariamente para apurar um crime de peculato praticado por um sargento da sua unidade. No curso das diligências, o capitão obtém provas robustas de que o major da mesma corporação é o mentor e coautor do delito investigado. Para aqui, ó, vou sumir com a imagem, com a questão na tela. Eu vou parar aqui agora. Só com o que você ouviu. Me diga, me fala aqui se você vai ter essa sensação que eu quero saber. Você, só com o que você leu até agora, veio na tua mente alguma coisa de já como é que vai solucionar isso? Fala para mim. Vem na tua mente já, ó. O capitão estava apurando um fato, um crime de peculato, né? Peculato praticado pelo sargento. No curso das diligências, o capitão obtém provas robustas de que um major da mesma corporação é o mentor e coautor do delito investigado. Até aqui agora, só com essa historinha. Já veio aqui na tua mente essa ideia de que, opa, o capitão encontrou o major, tem alguma história aqui que vai ter que resolver. Não vai poder continuar assim, eu vou ter que fazer tal coisa. Já veio na tua mente isso? Sabe por que eu estou perguntando? Porque se isso já veio processando na tua mente, é porque você já está vendo como é que esse assunto está dominando na tua cabeça. Como é que você já está sentindo o domínio do tema. Sabe? Quando você lê o assunto e você já vai vendo aí e fala, porra, ó, já estou sabendo que tem um problema aqui. Já sei como corrigir isso. Tá? Isso é bom, cara. Isso é bom. Tá bom? Isso é bom, porque você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo, você vai sentindo que você vai ganhando. Ganhando terreno. Tá? Vai sentindo que vai ganhando terreno. Vamos embora, então. Diante da materialidade que aponta para o envolvimento do oficial superior, o capitão perde a competência para presidir o feito. Haja vista a regra processual castrense, que exige que o encarregado do posto, o encarregado de postos, exige que o encarregado aqui seja, né? Seja superior, seja de posto superior ao indiciado. Considerando a estrita literalidade do CPPM para a resolução deste impasse jurídico, a providência legal correta a ser adotada é o quê? Você já sabe qual é. Vamos ver se a gente acha essa resposta que você já sabe. 7. Letra A. O encarregado deverá remeter os autos imediatamente de forma direta ao Ministério Público, a quem compete com exclusividade redistribuir o feito ao oficial superior do indiciado. Pode parar. Pode parar. Essa letra A aqui está muito fácil. Letra B. O inquérito prosseguirá sob a presidência do próprio capitão, pois o ordenamento consagra que a competência do encarregado se fixa no momento da portaria de instauração, não se alterando por fato superveniente. Superveniente é que aconteceu depois. Porra, para com isso. Vai continuar então? Se aparecer o coronel, a gente continua investigando o coronel também? C. O encarregado tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial de posto superior ou mais antigo que o major. Porra, perfeito essa daqui. Perfeito. Letra D. O inquérito deverá ser sumariamente arquivado por nulidade da instrução, cabendo à autoridade militar competente determinar a instauração de um novo procedimento para apurar do início. Falsa que é letra D, resposta a letra C. Galera, eu gosto de questão assim, que é uma questão que cobra a letra da lei, mas ela cobra um raciocínio. Perceba que aqui não inventou nada, não perguntou nada fora do texto da lei. Só que deu um caso para você raciocinar. Tranquilo? Tomara que, tomara que essas aulas aqui, esse material, chegue lá no examinador. Aí ele pega a quantidade de questão que a gente tem e fala assim: vou pegar uma questão de cada material e vou montar nessa prova, né? Tudo bem? Tomara, né? Pelo menos vocês vão se dar bem. Beleza? Se sentiram aí confiantes para responder essa? Se sentiram, é bom isso, né? É sinal de evolução, sinal de amadurecimento, é sinal de crescimento, tá? 8. No curso de um IPM, instaurado para apurar um crime de dano contra a viatura policial militar, o encarregado determina que peritos idôneos
realizem avaliação oficial dos danos do veículo, obedecendo a todas as formalidades legais. Posteriormente, durante a fase judicial, ó, fase judicial porque virou processo já, tá? Fase judicial, já tem processo, já tem denúncia, juiz já recebeu, já virou processo. A defesa argumenta que tais laudos não possuem valor, pois o inquérito policial militar tem caráter de mera instrução provisória. Deu para entender aqui o que está acontecendo? No curso do IPM, para apurar um crime de dano contra a viatura policial militar, o encarregado determinou que peritos idôneos realizem a avaliação oficial dos danos do veículo, obedecendo todas as formalidades legais. Isso foi feito, essa avaliação pelos peritos, foi feita no curso do IPM. E aí, lá no processo, na fase judicial, a defesa está alegando o seguinte, ó, aqueles laudos que foram feitos lá aquela avaliação, aquela perícia, aqueles laudos que foram feitos lá no inquérito, na fase do inquérito, mesmo que por peritos idôneos e observado as formalidades do código, não valem, porque o inquérito tem caráter de instrução provisória. Cara, que questãozinha boa, né, cara? Que questãozinha boa. Ela não está cobrando nada mais, nada menos da gente do que o artigo 9º, parágrafo único. Tá? Nada mais do que isso aqui, ó. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal. Da ação penal. Os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades. Eu fiz uma publicação esses dias falando para vocês para terem cuidado, tá? Com esta palavra aqui, ó, idôneos, tá? Cuidado com essa palavra aqui. Por quê? Porque idôneos é diferente de inidôneos. Inidôneos. Inidôneos é o contrário de idôneos. Se aparecer para você o cara fizer uma maldade dessa e escrever inidôneos, isso aqui tá errado. Tá bom? Isso aqui tá errado. Beleza? E é algo muito sutil. Muito sutil. Não é uma palavra comum que a gente está acostumado a ver no dia a dia. E se ele coloca apenas duas letras antes, I e N, ele nega. Lembra que isso é um prefixo que tem o sentido de negar, né? Inidôneos. Tá bom? Atenção quanto a isso. Eu alertei já esses dias, compartilhei com vocês aí uma publicação desse tema. Tá? Vamos lá. Dito isto, nos termos do CPPM, letra A. A tese da defesa é correta. A tese da defesa foi qual? Não vale esses laudos feitos no inquérito, porque o inquérito tem instrução, tem o caráter de instrução provisória. Letra A. A tese da defesa é correta. Errado. Visto que toda e qualquer prova colhida na fase do inquérito deverá ser integralmente refeita em juízo, sob o crivo do contraditório. Toda e qualquer prova, não. Os exames, perícias e avaliações feitas pelos peritos oficiais idôneos com as formalidades do Código não precisam. Letra B. A tese da defesa é correta. Errado. Pois somente os laudos periciais confeccionados por ordem expressa de magistrado togado têm validade na ação penal militar. Errado. Letra C. A tese da defesa é falha. Ok. Pois são efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito. Olha que maravilha. Aqui ele cobrou exatamente a letra da lei. Letra D. A tese da defesa é falha. Ok. Apenas nos crimes dolosos contra a vida. Hipótese em que as provas do IPM ganham caráter de definitividade probatória irrevogável. Para. Nada disso de caráter de definitividade obrigatória. Sai fora. Resposta aqui, letra C. Tá bom? 8, letra C. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Maravilha? Tranquilo, né? Tô vendo que a galera tá deslizando aí. Questão 9. De acordo com o texto expresso do CPPM, assinale a alternativa correta. O inquérito será encerrado com um minucioso relatório, em que seu escrivão mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos,
com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Letra B. Ao terminar o inquérito, o encarregado remeterá os autos ao Ministério Público. Letra C. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou não poderá avocá-lo e dar solução diferente. Letra D. O inquérito será encerrado com minucioso relatório em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e o resultado obtido, com indicação dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Eu já consigo identificar que a letra A e a letra B, elas são basicamente clones, né? São clones. Com uma pequena distinção aqui, ó. Não é isso? E essa daqui, ó. Quem vai ficar com vontade de marcar essa daqui? Vai pela prática, vai pelo dia a dia que você conhece, que você acaba o IPM e manda para o MP. Vai lá, marca a letra B lá. Depois tu entra com recurso. Vai ver se a questão, se a banca do QA vai te dar o recurso. Tudo bem? E aí? Olha essa questãozinha aqui, ó. Aqui está falando, não poderá avocar. Então vamos apontar os erros aqui nessa questão. Eu avisei que eu ia fazer uma maldade com ela, né? Avisei. Olha aí. A maldade. Letra A. Cuidado, não é o escrivão que faz o relatório. O relatório é responsabilidade do encarregado. Ontem, na aula de ontem, a gente fez uma anotação. Deixa eu ver onde está aquilo. A gente fez uma anotação aqui, ó. Olha aí, ó. Função do encarregado, fazer o relatório. Função do escrivão, numerar e rubricar todas as folhas. Isso poderia ser uma pegadinha bem sutil, tá bom? Bem sutil. O cara que não estudou, não tem noção, não tem certeza, ele marca a letra A tranquilo. Porra, se a função do escrivão, vamos pensar pela lógica, se a função do escrivão é escrever, porra, o relatório é escrito, quem vai fazer o relatório? Aí o cara vai e pensa assim, né? Pela lógica, e erra. Tá bom? Letra A, errada. A letra B está errada porque ao terminar o encarregado, aqui, na verdade, a autoridade, né, poderia considerar aqui, como esse erro aqui, o encarregado, ou poderia dizer o seguinte, o encarregado ele manda para a autoridade que o delegou. Poderia encontrar aqui dois erros, interpretando de duas formas. Ou o encarregado, ao invés de mandar para o MP, que seria o erro, ele manda para a autoridade que o delegou, para ver se concorda ou não com a solução dele. Ou, se fosse um outro erro, é que o inquérito será remetido para o juiz e não para o Ministério Público. Corta a letra B também. E a letra C você sabe que está errado, porque se ele discordar, ele poderá avocar. Então esse não aqui está errado. Tá legal? Sobrando para a gente a letra D. Questãozinha bacana, tá? Que vai tirar ali tirar do conforto o camarada que está na decoreba ali só do escrivão encarregado sem estar atento a esses detalhes. Beleza? Deixa eu ver aqui sobre comentários sobre essa questão. Já avisei que vai dar merda, né? Avisei. É isso aí, meu amigo. Isso aí. Tem coisas que a gente consegue sem antever, né? Maravilha. Questão 10. Ó, a questãozinha já mais extensa, né? Durante a madrugada, a sentinela de um batalhão da Polícia Militar constata o arrombamento da reserva de armamento da unidade e a subsequente subtração de diversos fuzis de dotação. Falar nisso, em fuzil, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Eu vi um vídeo agora que a Polícia Militar do Rio recebeu uma carga enorme de fuzil Sig Sauer 556, ó. Melhor qualidade, né? Polícia aí, ó. Fuzil levinho, pelo que eu vi. 556. Maravilha, hein? Que bom aquilo ali para vocês, hein? Agora, pegar um gancho aqui em direito penal. A princípio, os meus amigos aqui só estariam aptos a manusear aquele fuzil depois de uma instrução. Então, se por acaso algum policial pegar um Sig Sauer daquele 556, não tive instrução, não tive lá o nivelamento, não sei como é que você vai chamar disso, e fizer uma merda, dar um disparo com aquilo ali, é imperícia, tá? Por quê?
Porque o camarada não está apto, a princípio, àquilo ali. Porra, Marcelo, mas eu sou polícia, eu posso mexer em qualquer arma. Tudo bem, estou falando tecnicamente, tá? Tecnicamente, tá bom? E parabéns aí por essa aquisição, né? É bacana isso que a polícia fique cada vez mais modernizada, né? Isso é maravilha, tá? Maravilha mesmo. Show? Isso é muito bom, que vocês estejam muito bem equipados. Show de bola. Estão me dizendo que só usa o armamento quem faz o curso. Pô, muito bem pensado por isso, né? Muito bem pensado. Para quê? Para não dizer que o policial depois falar que é impedido. É justamente por isso mesmo. Excelente. Vamos lá, então. O comandante da batalhão é imediatamente comunicado do fato e instaura o respectivo inquérito policial militar, designando um capitão para presidir o feito. Logo que toma conhecimento da prática da infração penal militar no interior da caserna e em estrita observância ao rol de obrigações legais impostas pelo artigo 12 do Código de Processo Penal Militar, o oficial encarregado deverá fazer o quê? Isso aqui são aquelas medidas preliminares, né? Artigo 12. Letra A. Deverá determinar a avaliação e a identificação do armamento subtraído, sendo-lhe expressamente vedado. Vedado é proibido, tá bom? Proibido. No entanto, proceder diligências de buscas e apreensões durante a fase inquisitorial preliminar, sem a prévia autorização do Ministério Público Militar. Essa pergunta aqui foi um pouquinho mais difícil. Mas o que ele está querendo te cobrar aqui, eu vou te mostrar. Meu artigo 12. Artigo 12. E você. 12. Medidas preliminares ao inquérito. Olha aqui, ó. Tá vendo essas possibilidades que tem aqui? Ele vai dizer o seguinte, ó. Dirigir ao local, providenciando que não altere o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Apreender os instrumentos e objetos que tenham relação com o fato. Efetuar a prisão do infrator, se for flagrante. Colher todas as provas que sirvam para esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Nesse caso aqui, ele fala, sendo expressamente vedado, proceder diligências de busca e apreensões. Ó. Apreensões você viu que podia, tá bom? Você viu que podia. E essa fase inquisitorial preliminar? Essa fase de medidas preliminares do inquérito. Ele só transformou o nome aqui. Tá? Então isso aqui está errado, porque expressamente vedado, não. Letra B. Ele deverá requisitar a intervenção imediata da Polícia Civil para assumir o isolamento do local e a colheita dos vestígios, uma vez que o ordenamento castrense não confere competência à autoridade militar para a determinação de exames periciais. Aqui você não pode ter cuidado com aquela história lá de, ó, requisitar da Polícia Civil. Aí aqui o cara escreve que está requisitando da Polícia Civil. Pô, requisitar da Polícia Civil o quê? Que eu posso fazer lá no artigo 8º? Perícias e exames que sejam necessários a complemento do inquérito. Aqui, meu amigo, não é que eu vou chamar a Polícia Civil para vir dentro do quartel isolar a minha reserva de armamento que está estourada? Pô, é até uma vergonha fazer isso, né? Aqui, ó, ele deve se dirigir até o local e providenciar que o estado das coisas não se altere. Então, isso aqui, ó, corta a letra B. Letra C. Efetuar de ofício e de forma acautelatória a prisão preventiva de todos os policiais militares que integravam o serviço de guarda na organização militar durante a madrugada, com o fito de assegurar a incomunicabilidade e o sigilo das investigações. Olha só, isso aqui, meu amigo, não seria prisão preventiva. O que ele pode fazer nessas medidas preliminares aqui é prisão em flagrante, se houver caso de flagrante, tá? Se houver caso de flagrante. Letra D. Ele deverá dirigir-se ao local do fato, providenciando para que se não altere o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Verdadeiro isso aqui, resposta à letra D. Uma questãozinha que foi um pouco mais difícil, porque ela cobrou o artigo 12, só que não cobrou ele literalmente. Vamos dizer assim, de uma forma muito direta. Ela teve uma história já pesada,
e veio perguntando essas alíneas aqui, A, B, C, D, só que de uma maneira mais, vamos dizer assim, diluída, tá bom? Mas eu acho que você mataria a letra D tranquilamente, né? Porque a letra D veio na literalidade do próprio código, tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem uma mensagem. Vamos lá. Eu tô, eu tô olhando a questão, fazendo a questão e depois estou vendo aqui as mensagens, tá? O pessoal possa ter mandado que sejam compatíveis com ela. Beleza? Próxima questão, 11. Ó, essa questão é uma questão para você ter bastante atenção. Por quê? Porque é aquele artigo 16A. E o 16A, você tem que lembrar que ele é um artigo mais novo que tem no CPPM, que foi alterado com o pacote anticrime. E a ideia dele é aquela de você trazer o acompanhamento de um policial militar ou de um bombeiro, o acompanhamento de um defensor no âmbito do procedimento investigatório, tá bom? Se ele estiver envolvido em relação, em casos que tem ali uso letal da força, tá bom? Agora, eu vou te falar que eu fiz uma espécie de questão aqui para te incomodar, justamente para te tirar da zona de conforto. Porque eu fui atacar principalmente aqui os prazos. E eu avisei que lá tem os prazos, né? Esses prazos são chatos. E eu fiz essa questão aqui para te incomodar em relação aos prazos. Tá bom? Nos termos do artigo 16A do CPPM, nos casos em que servidores das polícias militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, a lei garante o direito de constituição de defensor. A respeito dos prazos expressamente fixados no referido artigo, para essa constituição do defensor, marque a opção correta. Agora que o bicho vai pegar. Letra A. O investigado deverá ser citado da instauração do procedimento, podendo constituir defensor no prazo de até 24 horas. Esgotado esse prazo, a instituição terá 48 horas para indicar um defensor. E aí? E agora, hein? Letra B. O investigado deverá ser notificado, ó, agora mudou o nome aqui, ó, notificado, da instauração do procedimento, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas. Esgotado esse prazo, a instituição terá 72 horas para fazê-lo. Ó, que chato, né? Chata essa questão, né? Letra C. O investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Esgotado esse prazo sem nomeação, a instituição terá igual prazo de 48 horas para indicar defensor. E agora? 24, 48, 72? Vamos ver. Letra D. O investigado deverá ser intimado da instauração de procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 5 dias úteis, a contar do recebimento, repassando-se a obrigação para a instituição no mesmo prazo em caso de inércia. Inércia é se ele ficar parado, tá? E aí, galera, agora foi chato, né? Agora tirou, agora deu uma desconfortada, né? Mas isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque esse artigo é um artigo pesado, um artigo chato. E justamente o que a gente está fazendo aqui agora de incomodar com prazo, para você se sentir incomodado e falar assim, cara, não estou seguro disso. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Vamos ver o artigo 16A? Ele fala que nesses casos de servidor policial ou bombeiro estiver sendo investigado em IPM e demais procedimentos extrajudiciais, não é só IPM, tá bom? Mas tem que ter relação com uso da força letal no exercício profissional. Além disso, pode ser consumada, forma consumada ou tentada. Veja lá, parágrafo 1º. O investigado deverá ser citado
da instauração, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. E se ele não fizer? Aí a instituição deverá ser intimada para que também no prazo de 48 horas indique um defensor para representar ele. Então agora eu já consigo enxergar o seguinte: os prazos que foram falados aqui, os dois são 48 horas. Olha que alívio. Olha que alívio. Porra, agora eu já aprendi, agora que o cara já me incomodou com aquela questão, agora eu já entendi que os dois prazos são de 48 horas, tanto para o investigado quanto para a instituição. Tá se sentindo mais tranquilo agora? É assim que a gente pega, cara. Assim que a gente aprende o negócio. A questão foi feita para te tirar do conforto. Agora você veio aqui e olhou, porra, tô mais confortável. 48, 48. Não tem muito mistério. Se o cara quiser implicar muito, eu tenho que atentar com isso aqui, ó. Que o investigado vai ser citado, e a instituição vai ser intimada, tá? Se eu quiser fazer aqui dar uma elucubrada, eu posso anotar o seguinte: investigado vai ser citado, né? Ou vai receber uma citação, e a instituição vai ser intimada, tá bom? Intimada ou intimação, beleza? Vê se ajudou de alguma maneira, fazer uma distinção aqui, beleza? Vamos lá. Então agora vamos nos divertir um pouco aqui, ó. Letra D, 5 dias úteis. Apareceu isso lá? Na rota. Letra D. Letra A, 24 horas aqui, ó. Na rota também, letra A. Letra B, 72 horas aqui, ó. Na rota também, ó. Porra, ficou fácil agora. Só sobrou a letra C, 48, 48. E aí? Avançamos? Sentimos que avançamos aqui? Isso é importante. Isso é importante. Quando eu falo que eu estou estudando contigo, eu estou aprendendo também aqui agora. Eu estou aprendendo isso também com você. Eu estou pescando junto com você as informações. A gente vai estudando junto, a gente não vai decorando, a gente vai entendendo as coisas juntos, vai aprendendo. É uma coisa dinâmica, tá bom? Cara, em relação à questão de correção do simulado, a Eliane falou que acho que vai ficar para a semana que vem, tá bom? Professor, pede os colegas aí para parar de jogar as figurinhas com a resposta, estão atrapalhando. Caramba, eu não tô vendo não, cara, isso aqui. Não sei onde que tá aparecendo, tá? Mas eu não tô vendo não aqui. Para mim não tá aparecendo. Beleza? Tranquilo? 48, 48 então. Investigado citado, instituição intimada. Beleza? Ó, estão dizendo aí que tá atrapalhando muito esse negócio de figurinha. Cara, eu não tô vendo nada, tá? Então, estão pedindo aqui, galera, para não mandar figurinha. Nem sei que figurinha é essa, mas, por favor, estão pedindo para não mandar, que tá incomodando. Eu nem sei que figurinha é essa, sem sacanagem, tá? Beleza? Tá bom. Prossegue então. Show? Vamos lá. Podemos avançar aqui? O senhor sabe quem é a autoridade que irá intimar a instituição? Cara, o código não falou, irmão. Não acho que você deva se preocupar com isso, tá? Não falou, acho que você não deva se preocupar com isso, não. Tem aqui, ó, ele será citado da instauração do procedimento investigatório. Esgotado o prazo, com ausência, a autoridade responsável pela investigação. Aqui, ó, tem a resposta aqui. Quem é que vai fazer isso? Vamos colocar aqui na cor amarela. Quem é que vai fazer isso? A autoridade responsável pela investigação. Pronto, achamos a resposta. Beleza? Maravilha? O colega falou aqui que tem como desativar. Cara, eu não sei nem como é que desativa. Letrinha, mãozinha, carinha de resposta. Porra, é brabo também, né, velho? Pessoal, estão pedindo aqui para não mandar figurinha, então não mande, tá? Beleza? Show? Já que eu não tô vendo, não tem nem como fazer nada também.
São reações e não figurinhas. Beleza, vamos seguir, galera. Vamos seguir aqui, tá? Estão dizendo que elas sobem na tela aí. Porra, aí é brabo, né? Aqui, ó. Ainda sobre o 16A. Vamos aproveitar essas questões aqui do 16A para a gente acabar. Tem mais duas aqui, ó. Vamos fazer essas duas aqui, porque são questões mais chatas, tá? Sobre a indicação e o custeio do defensor para o policial militar investigado por uso da força letal no exercício profissional, no contexto do artigo 16A, considera a estrita redação da norma e assinale a alternativa incorreta. Atenção, atenção. Alternativa incorreta. Galera, eu estou procurando o erro, tá? Então, eu quero a questão errada. Letra A. Havendo necessidade de indicação de defensor pela instituição a que o policial estava vinculado, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. É isso? Vamos ver. Letra B. A indicação de profissional que não integre os quadros próprios da administração somente poderá ocorrer se for precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar. Letra C. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses do investigado correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Letra D. Nos locais em que a Defensoria Pública não tiver instalada, a União ou unidade da Federação correspondente deverá disponibilizar profissional, ficando os honorários advocatícios a cargo do próprio militar investigado, caso este seja condenado ao final do procedimento. Olha só, letra A, letra B e letra C, não sei se você teve essa visão aqui que eu vou falar. O bicho estava pegando. A, B e C, o bicho estava pegando aqui. A letra D, como ele quer errada, me deu uma aliviada aqui. Por quê? Porque ele apontou aqui que no final da história, o gasto, né, com os honorários do advogado ficaria com o próprio investigado no caso dele ter sido condenado. Isso aqui, meus amigos, não tem. Não tem essa previsão. Se ele não quiser botar o defensor, ele não vai gastar, não. O artigo 16A não fala isso. Não fala. Tá? Vai botar preferencialmente a defensoria. Se não tiver defensoria, vai procurar um profissional. E se tiver que gastar, vai gastar com dinheiro da instituição. Tudo bem? Então, não sei se você sentiu isso. Ele queria errada. A, B e C. Difíceis, porque cobrando lá aquelas entranhas do artigo 16A, que são temas chatos. E a D deu uma aliviada aqui, jogando na conta do militar. Me ajudou. Mas se a D fosse um pouquinho mais difícil, ia complicar. Então, eu estou alertando sobre o 16A, por quê? Porque esse artigo é um artigo mais novo. E ele é grande pra caramba. Tem prazo, tem essas histórias de preferencialmente, tem intimado, notificado. Muita pegadinha o cara pode usar aqui nesse 16A. É um campo fértil para ele, né? Olha o tamanho do artigo. Cheio de parágrafo, cheio de texto ruim, para ele copiar e colar aqui e de sacanear. Tudo bem? Então, por favor, deem uma atenção ao artigo 16A. O colega falou, não entendi essa. Irmão, ele quer a errada. Onde está o erro da letra D? Jogar o gasto com o advogado na conta do próprio militar investigado. O artigo 16A não fala que, em momento algum, esse investigado vai ter que gastar o dinheiro com o advogado. Se eu sou polícia, estou sendo investigado no inquérito, porque eu matei alguém no curso de uma atividade de policiamento, atividade profissional. Eu vou ser notificado, né? Vou ser lá citado para ver se eu quero eu quero botar um advogado. Eu vou falar, não quero, não vou botar, não vou gastar dinheiro com advogado, não quero. Se eu não quiser, o que que fala o nosso 16A? Se eu não fizer nada, aí quem vai ser intimado para poder arrumar um defensor? A instituição, que eu estava vinculado na época dos fatos. Polícia. Como é que vai ser essa
Como é que vai resolver isso aqui? Preferencialmente vão arrumar defensoria pública, que não paga. Aí ele diz, ó, nos locais onde não tiver defensoria pública, deverá disponibilizar um profissional para acompanhar a realização de todos os atos da defesa do advogado. E se tiver que gastar dinheiro onde não tem defensor, como é que faz? Os custos com o patrocínio, lá no parágrafo 5º, vão ser o quê? Ó? Correrão por conta do orçamento próprio da instituição. Então não vai cair dinheiro. O cara, se ele não quiser arrumar um advogado, Alexandre, ele não vai ter que gastar com esse dinheiro no final, não. Mesmo que ele seja condenado. Não tem essa. A letra D é a única errada. As outras, A, B e C, estão certas. Como ele quer a incorreta, a D é incorreta ao dizer que ele vai gastar o dinheiro aqui com os honorários advocatícios. Tá bom? É isso que é o problema. Beleza? Deixa eu ver aqui. Já viu algum caso desse? Não, não vi, não, senhor. Se o defensor for atuar, ele irá na unidade militar para acompanhar. Irmão, não sei, não vi, tá bom? E, porra, acho que nem vale a pena, assim, para a prova, tu se preocupar com isso. Para você, para o teu dia a dia, pode ser que se preocupe. Mas ontem na aula aqui, um colega disse que a defensoria estava se recusando a fazer isso, né? Porque o inquérito não era não era processo ainda, era um procedimento inquisitivo. O colega colocou isso aqui na aula ontem, né? Não sei se está procedendo assim, mas é aquela história, né? Prática é prática e prova é prova. Tá bom? Tranquilo aí? Show? Beleza. Vamos fazer aqui mais uma aqui do 16, né? Que 16 é chato. O pacote anticrime, Lei 13.964, de 19, incluiu o artigo 16A no Código de Processo Penal Militar, prevendo a citação do investigado e a constituição do defensor em caso de investigação sobre o uso da força letal. O parágrafo 6º deste artigo prevê a extensão dessas mesmas disposições aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142, Forças Armadas. Opa, calma aí. Aquele artigo, o 16A, ele foi feito todo para a Polícia e Bombeiro. Lá no finalzinho, o último parágrafo fala sobre o pessoal da Força Armada. Naquele 16A, a regra, a preferência é para a Polícia e Bombeiro. Força Armada é só em uma situação específica. No entanto, de acordo com a lei, essa aplicação exige a seguinte condição. Letra A. Os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Verdadeiro. Os fatos investigados ocorram estritamente no interior de lugar sujeito à administração militar federal. Falso. Os fatos investigados envolvam as vítimas civis em período de guerra formalmente declarado. Falso. Os fatos investigados ocorram durante o serviço ordinário de sentinela, patrulha naval ou aérea. Falso. Resposta tranquilamente, letra A. O 16, lá no seu parágrafo 6º. Beleza? Olha, nós fizemos até a 13. Tem aí, deixa eu ver quantas. O estagiário caprichou aqui nessas questões, né? Questão pra cacete e até então bem feitas, né? Vou dar uns 50 mil reais a mais pro estagiário lá pelo bom trabalho, bom serviço prestado. Tudo bem? Cara, eu espero que você faça as questões, que você goste, tá? A ideia aqui foram fazer questões estritamente letra de lei, outras com uma aplicação em que eu pego um caso e você aplica na letra de lei, né? Bem interessante isso. Eu acho uma forma boa de você exigir um pequeno raciocínio do candidato, tá bom? Ó, é isso que eu tinha para fazer aqui para te ajudar hoje. Encerramos a apostila 3, agora só falta mais uma de processo, que é a apostila 4, que vai falar sobre busca, apreensão, prisão em flagrante, acareação, reconhecimento de pessoas ou coisas, tá bom?
comparecimento espontâneo. Espero que ajude bastante. Todas as questões foram elaboradas pelo senhor, foi por mim, né, com a ajuda do meu estagiário, né, que sou eu mesmo. Tá bom? Beleza? Valeu aí, R. Melo. Obrigado. Show de bola, meu amigo Correia também. Vou ver aqui se tem alguma mensagem de dúvida, tá? Quem não tiver dúvida aqui, valeu, liberado. Até a próxima. Um abraço. Valeu aí, meu amigo S. Silva. Obrigado pela mensagem, do material, pela qualidade, né? Valeu aí, Furiel, nosso parceiro de longa data, né? Valeu, meu amigo Lago também. As questões aqui eu vou salvar, né, com os comentários e vou mandar aí para vocês, tá bom? Valeu aí, meu amigo Altemar também. Deixa eu ver. O que mais que nós temos? Tranquilo, galera. Se for ver aqui, estou vendo se tem alguma dúvida, tá? Ah, agora estou vendo aqui. Tiraram um print, né, do joinha aqui, dos emojis, né? Ai, cara, eu não tenho controle, né? Aí vocês têm que reclamar lá com a Eliane, então, tá? Para poder ver se ela desabilita isso, sei lá, dá um jeito aí. Daremos seguimento às demais questões desse material? Não. A próximo encontro a gente já começa o material 4, tá? As últimas aí, as outras ficam para vocês fazerem. E qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisar, manda mensagem para a gente aí, ó, nesse e-mail, nesse Instagram lá que a gente vai se ajudando. Ou no WhatsApp do curso lá que chega em mim, tá? A 29 acho que tá dúvida. Pô, irmão, já até quer recorrer, né? Eu falei que o estagiário fez tudo certo, já quer arrumar problema com o estagiário na 29. Depois tu me manda lá, tá bom? Valeu. Professor, pergunta do CPM. Relação de causalidade está fora do edital também? Não, senhor. Relação de causalidade está dentro. Dentro do papiro, tá? Está dentro do papiro. Vamos lá, tá acabando aqui, galera. Valeu. Ó, encerrado então aqui. Valeu, galera. Obrigado aí mais uma vez. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.